Vamos lá então começar a gravação aqui de um novo tema. A gente vai falar sobre. Bom, tenho dois temas aqui para ver, né? V do zero, ciclo e fisiologia menstrual, indicadores em saúde, medidas de frequência elementares. E aí depois outros dois temas para fazer revisão, né? São os temas que eu fiz, fiz, a- fiz o primeiro acesso na semana passada: doenças da mama, mastalgia, engurgitamento e mastite, e diagnóstico de gravidez, né? Certeza, probabilidade e presunção gravídica, né? Vamos começar aqui pelos novos. Então, a gente vai começar aqui com o ciclo de fisiologia. Aqui eu preciso entender a hormonologia da primeira fase do ciclo menstrual. Preciso entender a hormonologia da segunda fase do ciclo menstrual, saber o ciclo endometrial e alterações no endométrio causadas pelo ciclo menstrual. Conhecer a teoria das duas células, né, do estímulo lá, das células das gonadotrofinas, né, se não me engano, para o processo de criação de hormônios gonadotróficos. Se não me engano é isso. Bom, vamos lá. Iniciar aqui. A gente tem quantas perguntas? 9 perguntas. No meio do ciclo menstrual ocorre um aumento do número de receptores para LH, que é o liberador de, de óvulo. Esse evento tem por finalidade garantir um bom corpo lúteo na fase seguinte do ciclo ovariano. Qual o principal hormônio provedor deste evento, né, para estimular aqui os números de receptores de RH na granulosa? Se não me engano é o FSH, né, folículo estimulante, né? Então, perfeito, né? Então, o folículo estimulante, de acordo com a fisiologia do ciclo menstrual, folículo estimulante no FSH, Follicle Stimulating Hormone, produzido na hipófise, estimula a produção de estradiol e a produção de receptores de LH nas células da granulosa. Lembrar que isso aqui é uma pergunta para R1, né? De vagas remanescentes para R1 aqui. Após a ovulação, existe a transformação do folículo dominante em corpo lúteo. A presença dos receptores de LH nas células da granulosa é vital para o funcionamento adequado no corpo lúteo, certo? Então a gente tem que ter receptores RH na granulosa para o corpo lúteo ser gerado, né? Para garantir a boa funcionalidade do corpo lúteo. O GnRH produzido no hipotálamo age na hipófise, o estriol e o estradiol agem na hipófise, diminuindo a produção de FSH. Certo? Vamos lá, então. Durante o ciclo menstrual, todo o processo culmina com a preparação do folículo para a eclosão da camada superficial do ovário e captação pelas fímbrias. Certo? Beleza. De acordo com o processo de foliculogênese, assinale a alternativa correta. Vamos lá, processo de folículo. Tem que abrir aqui, né, o Lo-Fi para deixar alguma coisa tocando no fundo aqui no OBS, porque senão fica esse silêncio no meio do raciocínio. Então, vou deixar aqui o Lo-Fi aberto. Abaixar um pouquinho aqui o volume que ele vai reproduzir no meu ouvido. E tá reproduzindo muito alto aqui no... Então no meu ouvido tá ok já, bem baixinho. E tá reproduzindo meio alto aqui no desktop, não sei, vamos ver como vai fazer essa gravação. Então, de acordo com o processo da foliculogênese, assinale a alternativa correta. O desenvolvimento até a fase de folículo primordial independe dos níveis de gonadotrofinas. Não independe não. Se eu tiver corte completo de gonadotrofina, eu não vou ter desenvolvimento do folículo primordial, se não me engano. Não, folículo primordial... Não, eu acho que não independe, mas não tenho certeza já. A principal característica da fase pré-antral é a diminuição dos receptores de FSH, não sei. Na fase antral ocorre um aumento de estradiol com consequente feedback negativo para o LH. Na fase pré-ovulatória acontece uma diminuição nas concentrações androgênicas pelo aumento da conversão em estrógenos. Eu acho que isso é verdadeiro, né? Está relacionado à teoria das duas células, né? O aumento dos estrógenos associado ao aumento do FSH e a diminuição do LH são os fenômenos necessários para a ovulação. Não, o LH tem que aumentar, que é o liberador de óvulo. Na fase antral, ocorre aumento do estradiol com consequente feedback negativo para o LH. Eu acho que o estradiol de fato é feedback negativo para o LH, mas eu vou vir aqui nesse. Não. O desenvolvimento até a fase de folículo primordial independe dos níveis de gonadotrofinas. Vamos dar uma olhada aqui, né? As ovogônias se diferenciam em óvulos. Há a transformação das células estromais que circundam em células da granulose inativas.
dando origem aos folículos primordiais. Processo que se completa até o 6º mês pós-parto, independente dos níveis de gonadotrofina. Então tá, né? Folículo pré-antral é extremamente dependente de FSH e folículo pré-antral, né? E aí depende da hormônio estimulante de folículos, Follicle Stimulating Hormone. E quando as células da granulosa começam a secretar fluido folicular, formando lacunas que confluem até formar a cavidade folicular, inicia-se o estágio de folículo antral, com aumento dos níveis de estradiol até o seu pico, o qual leva o pico do LH, evento fundamental para a ovulação, né? Logo, a ovulação ocorre após picos de FSH, estradiol e LH. Certo? Então a gente tem o estímulo do folículo primordial, né, do folículo antral, o estímulo no folículo pré-antral, dependente de FSH. Depois disso a gente tem o folículo antral, e aí aumenta os níveis de estradiol para estimular esse folículo, e depois a gente precisa da elevação do LH, também liberado pela hipófise, para aumento para a liberação do óvulo. Durante a fase lútea do ciclo menstrual, observa-se grande quantidade de progesterona com células endometriais tortuosas dilatadas, aumento sincrônico de FSH-LH, causando isquemia e descamação do endométrio, acho que não é isso não. Pico de FSH, mantendo o endométrio hipervascularizado demasiado. Pico de LH, fase lútea, para mim faz pico de LH, promovendo isquemia das artérias espiraladas e descamação endometrial. Aumento progressivo de estrogênios, levando à proliferação e espessamento endometrial. Acho que fase lútea já é aqui, né? Não. Errou. A grande quantidade... Não, isso aqui precisa reassistir, certeza. Já vi várias vezes aula sobre fisiologia menstrual e não consigo ter os conceitos bem claros na cabeça, né? Os conceitos dependentes de hormônios, para mim, sempre tenho dificuldade com os conceitos dependentes de hormônios. Mas vamos lá. Grande quantidade de progesterona com células endometriais tortuosas e dilatadas. Isso que está acontecendo aqui na minha fase lútea, né? Adolescente de 15 anos de idade chega à consulta com ginecologista em unidade básica de saúde com queixa de irregularidade menstrual desde a menarca aos 13 anos e informa ainda não ter iniciado a atividade sexual. Tá. Não apresenta outras queixas, mas informa que a irregularidade menstrual a incomoda muito e que os ciclos menstruais têm intervalos de 20 a 45 dias, com o fluxo variando de 3 a 10 dias, bem irregular, né? Sobre a fisiologia do ciclo menstrual dessa adolescente, essa é a alternativa correta. A regularidade menstrual dessa adolescente está mais relacionada à capacidade de proliferação endometrial do que ao estímulo hormonal ovariano. Ambas as fases lútea e folicular são variáveis em igual proporção no ciclo menstrual. Não deveria ser assim, né? A fase lútea é a mais uniforme, sendo que a variação na fase folicular justifica a regularidade menstrual. A fase folicular é a que apresenta maior uniformidade no ciclo, sendo que a lútea é responsável pela maior variação. Isso aqui faz sentido porque é um tecido muito maior, né? Mas não é, tá errado. A fase lútea é a mais uniforme, sendo que a variação na fase folicular justifica a regularidade menstrual. Vamos dar uma olhada nesse comentário. A fase inicial ou folicular, que dura em média 10 a 14 dias, consiste no período de crescimento e desenvolvimento dos folículos, que culmina na formação de um folículo maduro. Essa fase aqui é a que está dizendo que é a maior uniforme, que está dizendo que é a menos uniforme entre os ciclos, mais irregular entre os ciclos. É essa fase que determina a maior variação do intervalo intermenstrual. A segunda fase do ciclo tem duração fixa, de 14 dias. Quando não há ovulação, não há fase lútea, e a duração do ciclo menstrual fica extremamente variável. Nos primeiros anos após a menarca, existe imaturidade do eixo hipotálamo hipofisário, o que faz com que os ciclos sejam anovulatórios e a duração deles seja extremamente variável, né? Não garantidamente, né, isso vai acontecer nos primeiros anos da menarca, mas existe essa possibilidade aqui, é uma variação, né? Não sei se vai acontecer com todas as mulheres, imagino que não, né? Mas existe essa variação e ela deve ser considerada. E essa variação está relacionada à imaturidade da hipófise e não a um outro problema no eixo, né? A imaturidade da hipófise. Então, os tecidos eles se alteram naturalmente. Só que o eixo hipotálamo, hipófise, ovários ainda não está bem ajustadinho ali para a gente ter o hormônio estimulando de fato o folículo até o fim, para que ele chegue ali na fase de folículo que vai ser expulsado ali após o pico do LH. Qual dos hormônios abaixo não é produzido pelo corpo lúteo? Contractina, inibina, progesterona, relaxina.
Não sei, acho que inibina, né? Não, inibina A, inibina B. Contractina, relaxina, talvez? Contractina. Após a ovulação, a formação do corpo lúteo, que é responsável pela produção de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual, normal, que mantém o endométrio propício para receber o embrião. Além da progesterona, o corpo lúteo também produz inibina A e relaxina. A inibina atua como feedback negativo para o FSH, e aí acaba por aumentar o nível de estradiol. Não é isso? Da progesterona, na verdade. A inibina A é secretada apenas em baixos níveis durante o início da fase folicular, aumenta no final desta fase e atinge pico durante a fase lútea, quando existe o estímulo combinado das gonadotrofinas LH e FSH. Ao final da fase lútea do ciclo anterior, com o tal do estradiol, da progesterona e da inibina A, A1, aumento ou redução dos níveis de FSH, permitindo o recrutamento, acho que se não me engano é recrutamento, né? Então, aumento dos níveis de FSH permitindo o recrutamento, né? Se não me engano é A aqui a resposta. É isso mesmo. Então, ao final da fase lútea do ciclo anterior, com a diminuição do estradiol, da progesterona e da inibina A, né? A progesterona seguiria aumentando se tivesse engravidado, se houvesse gravidez, mas não é o caso. Né? Então, com a diminuição desses hormônios, eu tenho um aumento dos níveis de FSH, né? Estimulando o recrutamento folicular. Em relação à fisiologia do ciclo menstrual normal, sinal alternativa errada, a inibina A é secretada pelo corpo lúteo, não está certo. A variabilidade da fase folicular é responsável pelas alterações da duração total do ciclo. Na fase folicular, não, essa fase é meio fixa, né? Não é isso? Não, é isso mesmo, né? Alterações da duração total do ciclo. Essa fase aqui é a que é volátil. A fase lútea é a que é fixa. Exato, né? O que acontece com as adolescentezinhas, a gente acabou de ver essa discussão, né? Com as adolescentezinhas a gente tem uma variação no eixo hipotálamo, hipófise, ovários. A variação dos níveis de progesterona após a ovulação. A variação dos níveis de progesterona após a ovulação contraindica sua dosagem como sinal presumido de ovulação. Não, por que contraindica? A progesterona vai subir, não tem. Após a ovulação, contraindica sua dosagem como sinal presumido de ovulação. Mas não é isso que não faz sentido dosar isso daqui para dizer que está ovulando? A progesterona cair? A progesterona aumentar, na verdade, né? A progesterona cair é quando acaba tudo. Os extremos da vida reprodutiva são caracterizados por ciclos anovulatórios ou irregulares. Então vamos lá. Na mulher, a principal fonte de inibina B são as células da granulose do folículo de crescimento, enquanto a inibina A é secretada principalmente pelo corpo lúteo. A fase inicial ou folicular, que dura em média 10 a 14 dias, consiste no período de crescimento e desenvolvimento dos folículos, que combina na formação no tal. A segunda fase, fase lútea, é fixa. É para assinalar errada, cara. Aí vacilou, hein? Aí nem olhou a questão. A dosagem sérica da progesterona por volta do 21º dia do ciclo menstrual permite a presunção da ocorrência da ovulação. Eu achei isso daqui. Está certa, tal. A variabilidade da fase folicular. É isso mesmo. É ela que varia, tá certo. Nossa, onde que eu me perdi nessa questão? Ciclos anovulatórios e irregulares. Devia ter me atentado mais aqui nessa questão. O comportamento das gonadotrofinas e os esteroides sexuais varia de acordo com as fases do ciclo menstrual normal. Desse modo, espera-se que, na fase folicular, ocorra progressivo aumento de progesterona e de estrogênio. Fase folicular, aumento de progesterona e estrogênio, induzindo o pico de FSH. Não, é a diminuição de progesterona e estrogênio que induz o pico, né? A progesterona aumenta progressivamente a partir do 3º dia do ciclo, atingindo o pico ao redor do 12º dia. Não, né? Acho que não, né? Demora mais para atingir o pico aqui.
21º dia foi mencionado ali no momento anterior. No início da fase lútea, o decréscimo do FSH estimula a liberação de progesterona. Na verdade, não é o decréscimo do FSH, é a elevação do estradiol. No início do ciclo, o FSH aumenta progressivamente devido à diminuição do estrogênio folicular. Aqui encaixa, né? Não sei se está errado, não. O pico de LH que ocorre no meio do ciclo estimula a produção de FSH folicular. Não, acho que eu vou nessa daqui. Errou. No início da fase lútea, o decréscimo do FSH estimula a liberação de progesterona. A fase folicular inicia-se com FSH produzido pela hipófise, que estimula os ovários a produzir estrogênio pelas células da granulosa. Esse estrogênio estimula a produção de LH. Esse estrogênio estimula a produção de LH. Vamos lá, né? E o início do pico deste hormônio é o marcador mais confiável para a determinação da ovulação, a qual ocorrerá de 10 a 12 horas após o pico máximo de LH e 24 a 36 horas após o pico de estradiol. O aumento dos níveis de LH leva a um aumento progressivo da progesterona, que resultará em um feedback negativo na hipótese sobre a liberação do próprio LH. Após a ovulação, há a formação do corpo lúteo, que é responsável pela produção de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual normal, que mantém o endométrio propício para receber um embrião. Além da progesterona, o corpo lúteo também produz a inibina A e a relaxina. A inibina atua como feedback negativo para o FSH. Caso não haja fecundação, inicia-se a degradação do corpo lúteo, com a redução do estradiol, da progesterona e da inibina A, com um posterior aumento dos níveis de FSH que permite o recrutamento folicular, reiniciando um novo ciclo. O aumento do FSH inicia-se 2 dias antes da menstruação. Tá, né? Considere a produção de esteroides femininos que ocorre pelo assim chamado mecanismo duas células. A seguir, assinar a alternativa correta. Então, ligante 1, A, o A vai para B, B vai para C, e aí a gente tem o resultado C. O mecanismo de duas células ilustrado ocorre no hipotálamo, não. A substância C é a testosterona, formada a partir da substância B, o estradiol. Acho que não, na verdade. Ligante 1 e ligante 2 são hormônios esteroides precursores da progesterona, dos androgênios e dos estrogênios. A substância A é o colesterol, que perde átomos de carbono, não sei o que lá. Não sei se é colesterol ou não aqui. A passagem de substância B entre a célula A e a célula B ocorre através do sistema porta-hipofisário. Isso aqui não é na hipófise que acontece, gente. Substância C é testosterona? Não sei. Acho que eu vou nessa daqui. A substância A é o colesterol, que perde átomos de carbono pelos processos Y e X, cuja atividade é estimulada pelas gonadotrofinas hipofisárias. O mecanismo de duas células ocorre apenas nos ovários, nas células da teca interna e da granulosa. O colesterol entra nas células da teca interna e, com o estímulo da LH, ele é transformado em androgênios, especialmente androstenediona e testosterona. A substância B, então, não é testosterona, é estradiol aqui, né? Testosterona. Esses androgênios passam por difusão às células da granulosa. Sob o estímulo do FSH, que estimula a aromatase, esses androgênios são transformados em estrogênios. Androstenediona é transformada em estrona e testosterona é transformada em estradiol. Então o C aqui, ó, é estradiol e estrona. Errei vários aqui, acertei 2 de 9, 3 de 9 aqui, errei 6. E conhecer a hormonologia, não conheço. Hormonologia da segunda fase, não conheço. Saber o ciclo menstrual, ciclo endometrial, alterações do endométrio, não conheço. Teoria das duas células, claramente não conheço. Então ficou tudo errado aqui. A gente precisa ouvir aqui assistir aqui essa aula. Vamos salvar aqui o documento de ciclo menstrual para poder criar o card ciclo menstrual. Para poder criar o card de ciclo menstrual no Anki, né? Vamos ver se salvou no lugar certo. Beleza, salvou no lugar certo. E foram 19 minutos por enquanto, né? 12h55. Vamos continuar aqui então com a próxima, né? Então a próxima discussão é indicadores em saúde, medidas de frequência elementares. Nunca ouvi falar sobre esse tema, nunca vi sobre esse tema. Talvez eu saiba responder alguma coisa aqui usando a lógica, mas vai ser difícil.
né? Entender as definições e cálculos de prevalência, incidência e letalidade. Não estudei isso aqui. Entender como as medidas de frequência podem ser afetadas por intervenções como melhoria de diagnóstico, tratamento e rastreamento de doenças. Vamos lá, né? Incidência e prevalência são conceitos basilares da epidemiologia. Tá. Sobre isso, análise alternativas abaixo. Ambos estão associados ao risco de desenvolvimento de doenças. Ambos são calculados mediante uma operação matemática denominada de razão. A prevalência é afetada pela duração da doença. A prevalência faz sentido ser afetada pela duração da doença. O coeficiente de incidência mede a probabilidade de adoecimento. Acho que sim, né? Incidência mede a probabilidade de adoecimento por aquela condição. Ambos são indicadores populacionais. Eu acho que só existem duas incorretas aqui, que são essas duas. E não, apenas um está incorreta. Ambos são calculados mediante uma operação matemática denominada de razão. Incidência e prevalência são medidas que avaliam a morbidade da população. A incidência é calculada pela razão dos novos casos identificados em relação à população sob o risco de adquirir aquela doença. Por exemplo, novos casos de câncer de próstata em relação à população masculina. A população sob risco de adquirir a doença, que é a população masculina como um todo, contra os novos casos de câncer de próstata. Aí a gente sabe qual que é a incidência. Já a prevalência consiste no número de pessoas portadoras da doença em análise em relação à população total. Não é capaz de inferir o risco de adoecimento e sofre interferência da migração da população e da duração da doença, seja evolução para a cura ou óbito. Uma doença com elevado coeficiente de letalidade numa dada população é aquela cuja probabilidade de adoecer é alta não, em que o coeficiente da mortalidade também é alto. Também, né? Isso aqui faz sentido. Que apresenta alta infectividade, em que a probabilidade de produzir sequelas é alta, em que o risco de morrer entre os portadores da doença é alto. Isso aqui é alta mortalidade, né? Em que o coeficiente de mortalidade também é alto, né? Isso aqui encaixa, mas não. Em que o risco de morrer entre os portadores da doença é alto. Vamos lá. Questão tranquila sobre coeficiente de letalidade. Eu não conheço o conceito, né? Não adianta eu, né, aprendendo esses conceitos agora. E essa exatamente é a proposta do tratamento por questões. Tá com não perturbe, tá fazendo barulho? Vamos lá. Para respondê-la, basta nos lembrarmos da definição de tal taxa, que pode ser descrita como indicador de gravidade da doença analisada, podendo ser calculada através da relação entre o número de óbitos por certa doença e o número de doentes, dentro de um certo período de tempo e local. É uma taxa que basicamente analisa o risco de um doente morrer por determinada doença. Sendo assim, a alternativa correta encontra-se na letra E, o risco de morrer por determinada doença, em que o coeficiente da mortalidade também é alto. Aí não sei por que não encaixa, né? Mas a definição da parada é essa daqui, né? A definição é essa daqui, né? É uma taxa que basicamente analisa o risco de um doente morrer por determinada doença. Um dos indicadores pela epidemiologia para mensurar a gravidade de uma doença é o coeficiente de letalidade. Qual dos seguintes conceitos relativos à propriedade dos agentes patógenos está associado àquele coeficiente? A virulência, né? Virulência. Efetividade diz respeito à capacidade de um patógeno adentrar um hospedeiro. Patogenicidade é a capacidade de provocar doença. Desencadeia quadro clínico, mas até aí pode ser leve. Virulência diz respeito à agressividade do patógeno, capacidade de levar a óbito. Imunogenicidade é a capacidade de estimular o sistema imunológico do receptor a produzir anticorpos. E enfermicidade é neologismo, provavelmente construído para completar uma alternativa da questão. Tá. Neologismo, né? A medida mais eficaz para se reduzir a incidência de sarampo no Brasil é aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo, melhorar o protegimento nos casos, melhorar o protegimento dos comunicantes, implementar programas de suplementação alimentar na infância e controlar as complicações da doença. Aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo. Questão bem tranquila, isso daqui é para pegar, aquele certo tipo de pessoa. O que se espera de prevalência de diabetes mellitus em uma população para a qual um programa de controle rigoroso da glicemia foi implementado para os pacientes com essa doença?
Estabilização, redução, impossível predizer e um aumento. Estabilização, né? Espera da prevalência. Ah, tá. O que se espera da prevalência? Para os pacientes com essa doença, o que se espera da prevalência? Prevalência é uma redução, porque as pessoas vão morrer, né? Redução porque as pessoas vão morrer. Pra mim que é... Bom, vamos ver. A questão não é difícil, mas que necessita de calma para interpretar o que o examinador quer dizer. A prevalência pode ser definida como o número de casos de uma doença dividido pelo tamanho da população em determinado momento. Tá. No caso de diabetes, se for implementado um programa de controle rigoroso de glicemia, espera-se que a doença seja melhor controlada, diminuindo o número de casos que evoluem com complicações e óbitos. Dessa forma, se morrer menos gente, mais pessoas passarão a viver com diabetes em um mesmo momento. Por isso, a prevalência da doença aumentará. A prevalência não é em relação ao número de pessoas total? Isso aqui pra mim ficou confuso, hein? Tá, isso aqui, sim. Informações até aqui, até o momento, bem claras e óbvias e tal. A Lívia. Meu bem, já dei isso aí. Eu tô terminando de responder umas perguntinhas aqui, pode ser? Peraí. O que você falou? Tô terminando de responder umas perguntinhas aqui, tá bom? Tá. Deixa eu mandar mensagem. Já dei isso aí. Manual, medição das condições de saúde. Bom, vamos lá, né? Terminamos aqui. Entender as definições de cálculo de prevalência, incidência e letalidade? Claro que não. E entender como medidas de frequência podem ser afetadas por intervenções como melhoria de diagnóstico, tratamento e rastreamento de doenças. Aquela última pergunta ali me deixa muito claro que não, né? Eu quero assistir aqui, eu vou com certeza assistir essa orientação do professor aqui do Hard Work, porque primeiro que eu gosto desse assunto. Primeiro que eu gosto desse assunto de preventiva. Segundo que é assunto que eu nunca visitei mesmo, assim, nem remotamente. Sobretudo estudando aqui no Paraguai. Então, são assuntos que eu acho que eu tenho que dar bastante atenção, porque são assuntos que nunca foram visitados por mim, né? Então, vamos lá. Vou baixar aqui, indicadores de saúde. Depois a gente cria os cards ali, grava o artigo, e aguarda o artigo aqui desse manual para fazer uma leitura posterior. Mas é isso, então, respondendo as perguntinhas foi isso mesmo, 28 minutos, ainda tenho perguntas para revisar, depois eu vou assistir aqui essas videoaulas.